Enquanto os irmãos localizam o texto referido na palavra de Deus, eu quero ser grato ao Senhor por esta tão grande oportunidade nesta noite. Louvar a Deus pela vida do servo de Deus, o pastor local desta igreja, o pastor João, sua esposa. Também louvar a Deus na pessoa do pastor Joel, um amigo que Deus nos deu, e eu sei que se não fosse pelo aval do pastor Joel, nós não estaríamos aqui também nesta noite. Então, muito obrigado, pastor. Eu estou alegre nesta noite de poder adorar a Deus junto de pessoas especiais que fizeram parte da nossa história. Eu posso dizer que no pior momento da minha vida, da vida da minha esposa, da nossa família, quero louvar a Deus nesta noite pela vida do meu amigo, irmão Guilmar, irmão Marley. Nós temos um carinho grande pela vida dos irmãos. Também é uma alegria nesta noite poder servir a Deus com o irmão Cristiano, irmã Letícia, Cristão, nossa irmã Camila, também irmã Rafaela, que aqui veio prestigiar. E eu também vi aqui nesta noite, a minha esposa viu a jovem Júlia, né? Foi uma bênção na nossa vida. Tivemos o privilégio de trabalhar no grupo de jovens e a Júlia estava lá, uma bênção. É bom te rever nesta noite. Em especial, irmão, para o meu amigo, meu irmão, presbítero Igor, cenário irmã Adriele. No pior momento da minha vida, pastor, saiu um decreto de alguém dizendo: não vão lá, ninguém vai lá. No dia do meu aniversário, o Igor, a Adriele compraram um bolo com os salgados e foram lá me visitar. Nós estávamos para morrer e eles estiveram ali. E eu lembro que o Igor disse, ele carinhosamente me chama de pastor, não sou pastor, sou evangelista da igreja. E ele disse: pastor, a gente fica triste pelo acontecido, mas isso não vai apagar tudo que eu vi o Senhor fazer na obra de Deus. Erga a cabeça, continue, que Deus vai lhe dar vitória. E aqui nós estamos nesta noite, depois de quase 2 anos, todos juntos adorando a Deus. E eu preciso dizer para alguém aqui nesta noite: não desista por causa da multidão que não acredita em você. Siga avante por causa dos poucos que te amam. Amém? Louvado seja Deus, vale a pena. Meu amigo pastor Jairo, depois no final vai programar com a banda ali, vai estar cantando também o louvor. É um irmão que Deus me deu, um irmão de outra mãe, mas dispensa qualquer comentário, né? Deus abençoe minha esposa nesta noite. É só Deus que sabe de todas as coisas. E nesta noite Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quero aproveitar a oportunidade. Eu tenho orado a Deus e eu tenho pedido para Deus me oportunizar de eu rever todas as pessoas que estiveram comigo no dia da minha derrota, para eu poder pedir perdão de todo o meu coração. Se eu frustrei os irmãos, magoei os irmãos, e Deus tem feito isso. Deus me levou quarta-feira lá dentro do posto 5 em Capão Novo,
justamente no lugar que o navio afundou. Deus me levou lá. E eu pude me encontrar com algumas pessoas, fazer o mesmo pedido de perdão. Porque nós precisamos entender, eu aprendi com Deus que o feio, irmão, não é reconhecer, se humilhar e passar o processo de Deus. O feio é continuar errado na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Livro do Gênesis, capítulo 26, o verso 1, o verso 2 e o verso 25. Quem encontrou, diga glória a Deus. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E o Senhor lhe apareceu e disse, e o Senhor lhe apareceu e lhe disse, verso 25, e ele edificou um altar ali. E ele edificou um altar ali. Tome assento, por gentileza, tendo toda a liberdade de permanecer adorando a Deus. Eu prometo que não vou cansar os irmãos. Eu vou tirar toda a casca e nós vamos direto no miolo. Quando a gente ganha um presente, a pessoa se preocupa, né, em colocar o presente numa caixa, colocar uns laços, um pacote bonito. Mas o interessante de verdade é o que está dentro. Então eu vou ser breve, vou ser sucinto, vou direto na revelação de Deus para o nosso coração nesta noite. E eu creio que Deus há de nos abençoar. Meus irmãos, para esta noite oportuna, noite maravilhosa de sábado, festividade, aniversário do primeiro ano da igreja estabelecida por Deus neste lugar. Este foi o texto que o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração. Texto este, ora lido, no primeiro livro da Bíblia Sagrada, ao saber dos irmãos, o livro do Gênesis. O livro do Gênesis, no seu capítulo 26, que ora lemos, vai trazer a evidência do seu personagem principal. E o personagem principal do capítulo 26 do livro do Gênesis é Isaque, o filho da velhice de Abraão, com a sua esposa estéril, a irmã Sara. Isaque, cujo seu nome significa riso ou sorriso. Isaque, o filho da promessa de Deus a Abraão e Sara. Nós precisamos entender que o capítulo 26 do livro do Gênesis é uma transição de Deus que está acontecendo na vida de Isaque. Quem me ouve, diga glória a Deus. É uma transição de Deus que está acontecendo na vida de Isaque. Por que uma transição? Se você ler comigo o capítulo 21 do livro do Gênesis, o texto está enfatizando o nascimento de Isaque e o cumprimento
cumprimento da promessa de Deus na vida de Abraão. No Gênesis 22, a narrativa é clara em dizer que Abraão acorda um dia de madrugada, cortou lenha, pegou os servos, preparou o jumento e foi para um lugar que Deus havia lhe dado em revelação, ao saber dos irmãos, o Monte Moriá. Ali no Monte Moriá, Deus queria provar a fé de Abraão. E quando eu digo que Deus quer provar a fé de Abraão, Deus quer dar a Abraão uma experiência. Levante a tua mão direita para você entender nesta noite que sempre que Deus quer nos provar, o intuito de Deus é nos dar uma experiência que está escondida atrás desta provação. Vou repetir. Sempre que Deus decidir te provar, tenha certeza que de trás da provação tem uma experiência de Deus escondida para a tua vida. Deus queria dar a Abraão uma experiência naquele dia. Qual era a experiência de Deus para Abraão? Deus havia lhe dado Isaac. Isaac para Abraão é o seu bem mais precioso. E naquele dia, no Monte Moriá, Deus pediu a Abraão não um sacrifício de cabrito, não um sacrifício de cordeiro novo, mas Deus pediu o Isaac no altar. Sabe o que Deus queria naquele dia, pastor Joel? Era sondar o coração de Abraão e saber se Abraão amava mais aquilo que Deus lhe dava ou Abraão amava mais a presença de Deus. Você veio nesta noite, irmão, tão maravilhosa, porque você ama o que Deus te dá? Não. Você veio porque você ama a presença de Deus na tua vida. Quantos amam a presença de Deus? Quantos amam? Deus pede Isaac. O interessante neste dia é que Abraão acordou de manhã cedo, de madrugada, cortou lenha, chamou os servos, preparou o jumento e foi para o monte, sabendo o que Deus queria dele. Quando chegou no pé do monte, a Bíblia diz que Abraão pega a lenha rachada e coloca nos ombros de Isaac. E Abraão tem o fogo nas mãos. Glória a Deus. Quando eu li isso aqui, o Espírito de Deus ministrou algo forte no meu coração. O que é que Deus falou comigo aqui? É que tem pessoas representadas em Abraão aqui que gostam do fogo, amam o fogo, desejam o fogo. Mas Deus disse para mim, poucos são os Isaques que estão dispostos a colocar a lenha nos ombros e trabalhar para o Senhor. Glória! Tem pessoas que vêm para o culto e não só quer saber do fogo, só quer desejar o fogo. Tem pessoas que ainda saem do culto dizendo, hoje o coral não cantou afinado, errou no louvor. Hoje o pregador não pregou na direção de Deus, porque vieram por causa do fogo. Mas eu vim dizer nesta noite, Deus está procurando uma geração chamada Isaac, que ainda tem prazer de colocar
duas gerações. E quando eu falo de uma geração aqui, eu não falo do velho e do novo. Quando eu falo de uma geração, eu falo de um período de tempo, que é isso que representa uma geração. Sabe o que Deus me disse nesta noite? Para você, Isaac, carregador de lenha. Para você, Isaac, trabalhador da obra de Deus. Para você, Isaac, que está no anonimato, mas está com lenha nos ombros. Para você que não apareceu no cartaz, mas está lá escondido com lenha nos ombros. Eu vim dizer nesta noite, tem fogo de Deus preparado para a tua vida. O teu... Continue carregando a tua lenha. Continue trabalhando na obra de Deus. Oh, glória, porque vai chegar um tempo que o fogo de Deus vai estar nas tuas mãos. O fogo de Deus vai estar na tua vida. O fogo de Deus vai estar na tua casa. O fogo de Deus vai estar na tua... Vai chegar o tempo. Gênesis 24 é Abraão indo buscar uma esposa para Isaac. No Gênesis 25 é Abraão morrendo. E o Gênesis 26 é a transição de Deus para a vida de Isaac. Gênesis 21, 22, 23, 24 e 25 é Isaac, o filhinho de Abraão. Gênesis 21, 22, 23, 24 e 25, Isaac aparece na história como filho de Abraão. Agora o Gênesis 26, Isaac aparece como um homem com responsabilidade e com peso de Deus nos ombros. Porque o Gênesis 25, Abraão morre. Gênesis 26, quem vai herdar tudo que antes pertencia a Abraão é Isaac. Isaac herda a casa que antes era de Abraão. Isaac herda os servos que antes eram de Abraão. Isaac herda os animais do campo que antes eram de Abraão. Isaac agora deixa de ser o filho de Abraão para ser um homem com compromissos e responsabilidades na presença de Deus. Só que a transição de Deus para a vida de Isaac, ela começa difícil, pastor José. Ela começa com a porta fechada, com as coisas dando errado. Porque o Gênesis 26 começa dizendo que havia fome na terra. Havia uma crise instaurada na terra. E a fome do Gênesis 26 não é aquela fome dos dias de hoje, que alguém tem com fartura e outros não tem o que pôr na mesa. Não é isso. A fome do Gênesis 26, irmão, Isaac tem a terra. Isaac tem a boa semente. Isaac tem os trabalhadores. Isaac tem as ferramentas. Isaac tem tudo. Mas quando a semente é plantada na terra, a terra se recusa a produzir. A terra diz que não vai dar o fruto. Esta é a crise que Isaac está enfrentando no Gênesis 26. É o período que a gente tem tudo. Mas quando tenta fazer alguma coisa é como se não tivesse nada. A porta não abre, as coisas não acontecem. É o que Isaac está enfrentando no Gênesis 26. No período da transição de Deus para a sua vida. Uma terrível crise. Uma terrível escassez. Um
uma terrível fome. Gênesis 26, verso 1, está dizendo que Isaac está perecendo. A casa de Isaac está perecendo. Os servos de Isaac estão perecendo. Os animais do campo estão perecendo. E Isaac sentindo a responsabilidade nos ombros, sem saber o que fazer. Mas eu vim dizer nesta noite, no primeiro ano da igreja, diante do trono, que a história de Isaac não termina no verso 1. A história de Isaac continua indo avante. E o verso 2 diz: e apareceu-lhe o Senhor. Eu vim dizer nesta noite, Deus vai aparecer no dia da tua crise, no dia do teu problema, no dia da porta fechada. Deus vai aparecer. Diga para alguém: Deus apareceu. Deus apareceu. Eu vim dizer hoje, irmão, Deus sempre aparece no dia da nossa crise. Deus sempre aparece no dia da nossa escassez. Deus sempre aparece no dia da porta fechada. Eu vim dizer hoje, meu Deus, Deus vai aparecer aí, vai. Deus vai aparecer. Catuca alguém do lado e diga: fica tranquilo. A tua história não termina no verso 1. Diga: Deus está vindo aí. Vai aparecer no meio desta crise. Vai te surpreender na terra. E o nome de Deus vai ser glorificado. E apareceu-lhe o Senhor. Disse: Deus não é Deus que só aparece no dia da crise. Deus é Deus que fala no dia da crise. Deus é Deus que fala no dia, oh glória, do teu deserto, da tua prova. Eu tenho certeza nesta noite, irmão, é noite de festividade, sim, mas tem gente que chegou aqui no pior deserto da sua vida, na pior prova da sua existência, e Deus nesta noite está dizendo: fica tranquilo, tenha bom ânimo, porque eu vou aparecer e vou falar, ai, ai. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Oh glória. A luta vem e você pensa: não tem mais jeito, é o fim, acabou. Mas ouça o que Deus te diz nesta noite. Ouça a voz do Espírito de Deus que diz nesta noite: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória. Glória. Levante a mão desta noite, você que acredita. Você que acredita que Deus vai aparecer no meio desta dificuldade, no meio desta luta, no meio deste problema. E Deus vai fazer você ouvir a sua voz. Vai. Só quem acredita, levanta a mão nesta noite e diga o que disse o jovem Samuel: fala, Deus, porque o teu servo ouve. Fala, Deus, porque a tua serva te ouve. Fala, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agradecido, Pai. Aleluia.
Lembra no Gênesis? Não tinha nada, a terra era um caos. Deus não falou muito, mas Deus dizia: age e ouve, age e ouve, age e ouve, age e ouve. Quantos nesta noite estão entendendo? Deus não fala muito, mas o que Deus fala muda a nossa vida. Deus não fala muito, mas o que Deus fala muda a nossa história. Deus não fala muito, mas o que Deus fala nos coloca de pé na presença dele. Deus não fala muito, mas o que Deus fala encoraja a nossa casa, nossa vida, nossa família. Ai, ai, ai. Diga para alguém, fica atento. Se Deus falar contigo uma palavra nesta noite, pode mudar toda a história da tua vida. Eu lembro daquele centurião que se encontrou com Jesus. Ele mandou os amigos ir até Jesus e dizer: Jesus, eu estou com um problemão em casa. É o meu amigo, ó. Mais do que um servo, um amigo. Está doente, vai morrer. O centurião olhou para ele e disse: mas eu sou tão falho, tão pecador, que não convém que o Senhor entre aqui debaixo do meu teto. Mas eu quero que o Senhor saiba que eu acredito que se daí mesmo o Senhor liberar uma palavra, eu creio que o meu servo ficará curado. Oh, glória! Diga para Deus nesta noite: uma palavra pode mudar minha vida. Uma palavra pode mudar minha casa. Uma palavra. Deus apareceu e Deus falou com Isaac. E a Bíblia diz que no Gênesis 26, 25, Isaac vai selar, consolidar a transição de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque todas as vezes antes que Isaac teve um contato com Deus, uma experiência com Deus, foi através de Abraão, o seu pai. Sempre que Isaac foi adorar, é porque Abraão, seu pai, pegava. Me ajuda, pastor, por favor, por gentileza. Sempre que Isaac foi adorar Deus antes do Gênesis 26, era Abraão que fez, Isaac. Sempre, sempre. Desde que Isaac nasce, no Gênesis 21, até o Gênesis 26, e Abraão dizendo: Isaac aqui, Isaac ali, Isaac assim, Isaac lá. Mas no Gênesis 26, no verso 25, o texto diz: e ele, Isaac, edificou ali um altar para o Senhor. Aleluia! Esta é a maior transição de Deus na vida de Isaac. Sabe por quê? Porque Isaac não vai mais ter experiência através de Abraão. Isaac vai começar a ter as suas próprias experiências para com Deus. Isso aqui eu vou explicar direitinho e já vou caminhar para o final. Sabe o que Deus vai fazer nesta noite aqui, meu pastor? Vai acontecer transição de Deus na vida de pessoas. Tem pessoas, pastor, isso é honroso pra gente. É. Mas tem pessoas que a vida dela, a vida espiritual dela, pastor, ora pela minha casa, pela minha vida, pela minha família, pelo fulano, pelo ciclano. Mas a transição
pessoa dizendo: a partir de hoje, eu não vou viver mais as experiências do pastor Joel. A partir de hoje eu vou viver a minha própria experiência. Vou levantar o meu próprio altar. Vou invocar a presença de Deus e sei que Ele me ouvirá. Hoje à tarde, era 3 horinhas da tarde. Eu não me entenda mal, só quero testemunhar com você. Eu falei para o pastor Jairo, ontem será um tempinho. Aí nós fomos no monte que nós limpamos ali no arvoredo, aqui no campo aberto. Limpamos no arvoredo, colocamos umas pedras ali, ungimos com óleo e aquele lugar passou a ser Betel, casa de Deus. Nós temos clamado a Deus ali. Eu disse para o Jair: vamos lá clamar a Deus. E ele foi comigo. Eu levei meus 2 pequenos esse dia. E nós estávamos ali orando. E os meus 2 pequenos, pastor, um tem 4 e o outro tem 6. As fotos estão ali no meu celular. Se os irmãos precisarem de ver para crer no final ali. Tá? Os 2, de joelhinho. No altar, orando a Deus. E Deus colocou uma alegria tão grande no meu coração. Não é que eu vou me conformar, eu vou lutar para algo maior. Mas eu fiquei tão feliz porque se eu não conseguir deixar um carro para eles, se eu não conseguir deixar uma casa para eles, se eu não conseguir deixar uma poupancinha lá no banco para eles, pelo menos eles vão ter um legado de que é um altar. Eles vão ter um legado de que é um altar, irmão. Oh, bendito seja Deus. E nesta noite, como eu gostaria que você valorizasse o teu altar na presença de Deus. Como eu gostaria que você saísse daqui nesta noite consciente que você precisa ter o teu altar na presença de Deus. Eu gosto de ir na igreja porque lá eu recebo cura. Eu gosto de ir na igreja porque lá eu recebo bênção. Eu gosto de ir na igreja porque lá eu recebo refrigério para minha alma, para minha vida. Sabe por que você recebe tudo isso? Por causa do altar que está levantado na presença de Deus. E quando eu falo de altar, eu não estou falando, irmão, do púlpito da igreja. Quando eu falo de altar, eu estou falando da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com o nosso Deus. Aleluia! Eu não quero ser deselegante, mas deixa eu perguntar e você precisa ser sincero. Deus quer fazer um negócio aqui. Quantos têm o seu altar ainda nos dias de hoje? Na presença de Deus, quantos têm? Se você disser para mim, pregador, eu conheço Deus, já tive experiências com Deus, já ouvi a voz de Deus no meu cantinho de oração lá em casa, seja na sala, na cozinha, no quarto. Mas hoje eu sou Isaac do verso 1. Estou vivendo uma crise, estou vivendo uma escassez. Eu não tenho conseguido alcançar o altar. Eu não tenho conseguido clamar a Deus. Eu não tenho conseguido ir nas madrugadas na presença dele. Eu vim dizer para alguém nesta noite:
Quem já pisou Aleluia. no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Acredite, eu não vim pregar nesta noite o que eu queria pregar. Eu vim pregar o que Deus me deu para pregar nesta noite. E o convite de Deus nesta noite é esse: eu estou te esperando no mesmo lugar. Eu estou te esperando no altar. Eu estou te esperando no Santo dos Santos. Eu estou te esperando. Quem é o primeiro? Quem é o primeiro que vai levantar agora e vai vir aqui dizer realmente: eu preciso voltar para o altar hoje? Cadê o primeiro? Vem, Deus está te... tem um encontro marcado aqui nesta noite. Eu vou profetizar de olho aberto. Este ano, pastor, este primeiro ano, vai ser um marco de Deus para este povo, para esta casa. Há uma transição de Deus acontecendo aqui nesta noite no mundo espiritual. Deus está dizendo: eu vou nesta noite marcar vidas com experiências fortes, com experiências novas. Ai, ai, ai. Palavra Xandaraia. Vem, Deus está te esperando. Deus quer ter um encontro real e verdadeiro contigo aqui nesta noite. Vem desse povo todo aí, pastor. Tem gente que fez voto, fez proposta, subiu para o monte e dizia: Deus, me batiza com o Espírito Santo. Eu quero falar em línguas estranhas. Sabe o que Deus fez? Veio, batizou, encheu, deu língua estranha. Mas a crise bateu, tem um tempão. E já não consegue mais vir na igreja, se entregar no altar, ser renovado, falar em mistério, entregar profecia. Mas Deus está te chamando nesta noite, profeta. Eu não vou insistir muito. O horário está avançado e a palavra de Deus é como pérola. É para quem quer, para quem precisa. Cadê? Eu vou convidar a última vez você que precisa hoje voltar no lugar do teu altar e ter um encontro com Jesus outra vez.